Agora, galera, para a gente poder entender melhor a genética ao longo de cada passo que a gente for dando a partir de hoje, a partir dessa aula, é importante a gente conhecer os conceitos fundamentais de genética. É igual você estudar ecologia e não entender o que é um ecossistema, o que é uma comunidade, o que é um bioma, o que é a biosfera. Você tem que ter alguns conceitos importantes que vão ser usados dentro da disciplina para você entender daquilo que está sendo falado. E com a genética não é diferente. Óbvio que o primeiro conceito importante da genética é gene, né? Mas sem falar de gene, para falar de gene, a gente tem que entender o que é o nosso DNA. O DNA é um ácido nucleico formado por um duplo filamento de nucleotídeos que armazena informações genéticas dele para a gente. É localizado no seu núcleo, em mitocôndrias e cloroplastos, e em células procariontes está presente disperso no citoplasma como molécula principal, DNA genômico, ou um DNA pequenininho, formado também por nucleotídeos, mas com alta taxa de mutação, chamado de plasmídia, um DNA auxiliar que as bactérias podem possuir, os procariontes podem possuir. Então, DNA, duplo filamento de nucleotídeos, que armazena informações genéticas para a gente. O DNA da nossa célula, ele é uma estrutura imensa, e pequenas regiões dele são responsáveis por dar características a gente. Essas regiões são chamadas de gene. O gene é a região do DNA onde está armazenada uma informação genética. É desse gene que vai sair a molécula de RNA mensageiro, que vai ser traduzida no ribossomo para a formação de uma futura proteína. Então, o seu gene é uma região do DNA onde a informação genética está de verdade localizada ali na célula. Beleza? O gene, ele pode ter algumas cópias diferentes dele. Quando você me ouviu falando de ervilhas na aula sobre a genética mendeliana, sobre a ideia de Mendel, nas ervilhas, a semente amarela e a semente verde eram determinadas por dois alelos. Um que eu chamei de azão, outro que eu chamei de azinho. São duas cópias do mesmo gene que dão características diferentes. Cada cópia dessa é chamada de alelo gênico. Aqui a gente tem um problema porque muitas vezes as ideias se batem. Como assim? Azão é o gene dominante. Azinho é o gene recessivo. Azão é o alelo dominante. Azinho é o alelo recessivo. Qual o termo está certo? Está tudo certo. Então, quando a gente fala disso, acaba você confundindo as palavras. Toma cuidado. Se falarem de gene dominante, não sei o quê, estão falando só de um alelo. Agora, quando eu falo do gene que determina a característica, o gene é isso aqui, ó, é o todo, tá? Então, alelo, quando eu falo alelo gênico, eu estou falando para você ou do azão ou do azinho. Cada um deles é um alelo gênico diferente. Tá legal? O gene é o gene A. Gene A. Ah, tá igual azão, Rangel, né? Tá igual azão mesmo, mas podia botar ele como A minúsculo ali, é o gene A, que tem duas cópias diferentes. Uma cópia azão, outra azinho. A cópia azão é a do gene dominante. A genética convencionou chamar a letra maiúscula do gene que prevalece sobre o outro. Então, o azão é predominante. Já o azinho é para o gene recessivo. Então, o gene predominante, azão, o que é subjugado quando está junto ao outro, é o azinho. Lembra que, apesar de existirem dois alelos, tem casos que tem mais, você vai ver isso mais à frente. Vão ter casos onde um único gene tem 3, 4, 5 alelos. Mas, mesmo com tantos alelos assim, numa célula sua sempre só tem dois alelos. Um que vem do seu pai e um que vem da sua mãe. Então, na sua célula, você vai ter ou um par de alelos azão, ou um par de alelos azinho, ou um alelo azão e um alelo azinho. Se você só tiver genes iguais entre si, você é um indivíduo homozigoto para esse gene. Homo de igual, né? Zigoto, você só forma zigotos do mesmo tipo. Você ou é azão-azão, ou é azinho-azinho. Você só manda azão para o seu filho, ou só manda azinho. Porque você é homozigoto, só forma o mesmo tipo de zigoto a partir dos genes que você possui. Já se você tem letrinhas diferentes, você é um indivíduo heterozigoto. O heterozigoto pode mandar para o filho ou azão ou azinho. Gametas diferentes, formando zigotos diferentes. Por isso, heterozigoto, aí no meio. Se tem um par de genes igual, homozigoto.
homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Se os genes são diferentes, é heterozigoto. Não precisa chamar de dominante ou recessivo, né? Porque heterozigoto sempre é dominante, uma vez que ele possui o azão predominando sobre o azinho. Beleza? Locus gênico. Locus gênico é o local que o gene se encontra no cromossomo. Então, quando a gente tem, por exemplo, dois cromossomos de um mesmo tipo, no mesmo indivíduo, cromossomo número 5, cromossomo número 5, um foi mandado da mãe dele para ele, outro do pai para ele, tá legal? Se no gene número 5 existe, se no cromossomo número 5 existe um gene qualquer, e esse gene está localizado no cromossomo paterno, nessa região aqui, ó, onde esse gene preto vai aparecer no cromossomo materno? Na mesma região, no mesmo lugar. O lugar onde um gene aparece em um cromossomo é o locus gênico dele. Digamos que esse gene seja o gene que determina se você tem ou não um furo no seu queixo. Se esse gene do furo do queixo está no cromossomo 5 dessa pessoa, está no cromossomo 5 da espécie humana inteira. Porque nós, humanos, teremos dos mesmos cromossomos os mesmos genes. Mas o que modifica um humano do outro? A combinação entre seus genes dominantes e recessivos, se o cara é homozigoto ou heterozigoto. Então, a diferença combinação entre genes diferentes é que gera as diferenças físicas que fazem eu ser eu, você ser você, e assim por diante. Beleza? Mas o local onde o gene se encontra no cromossomo é o locus gênico. Por curiosidade, o plural de locus é loci gênico. Os locais onde vários genes se encontram, o loci gênico. Beleza? Locus e loci vem do latim. Gente, nono termo, cromossomo. O cromossomo é a junção da molécula de DNA com proteínas estruturais na qual o DNA se enrola, as histonas. Histonas mais DNA formam o cromossomo. Nós temos a classificação dos cromossomos na genética de forma diferente. Por exemplo, cromossomos homólogos. O que é isso? É aquele par de cromossomos. Eu não falei que todo cromossomo seu está em você aos pares? Por exemplo, o cromossomo número 5 aqui. Um da mãe e um do pai na célula do indivíduo. É um par de cromossomos. Um par de cromossomos homólogos. Ou seja, do mesmo tipo. Se tem um gene para uma característica no da mãe, também tem no do pai. Esses são os cromossomos homólogos. É o par de cromossomos onde estão os genes que determinam a mesma característica. Beleza? Lembra você que o número de cromossomos da espécie humana é de 46 quando o indivíduo é geneticamente normal. E o número de pares de cromossomos homólogos que nós temos são 23 pares. Porque cada cromossomo tem um par dele, mandado ou pela mãe ou pelo pai para você. Legal? Cromossomo autossômico. É aquele cromossomo que possui genes que determinam características do corpo que não estão ligadas à definição do seu gênero, do seu sexo. Por exemplo, ter o polegar opositor aos outros dedos da mão. Isso é característica de humano, não de homem ou de mulher. Ter 2 olhos na face, o nariz localizado entre os olhos, fabricar pepsina no estômago para digerir carne. Tudo isso é característica autossômica. Não tem a ver com você ter o sexo masculino ou o sexo feminino. Então, cromossomos autossômicos são aqueles que possuem genes que determinam características que não estão ligadas ao seu sexo. Aquelas que estão ligadas ao seu sexo estão presentes nos cromossomos sexuais. Os sexuais possuem características ou são responsáveis pela determinação sexual quando falamos de seres humanos, mamíferos e algumas espécies animais. Em alguns animais, nos mamíferos e seres humanos, nós temos um par de cromossomos que determina se geneticamente você é do sexo masculino ou do sexo feminino. Eu falei que nós temos 23 pares de cromossomos homólogos. Desses 23 pares, 22 pares são autossômicos e um par é sexual. Se você é mulher, você tem 2 cromossomos X. Se você é homem, tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Galera, não existe menor relação ainda comprovada na genética com sexualidade.
A presença dos cromossomos determina o gênero genético que você tem. Legal? Genótipo, o que é isso? É o par de genes que determina a característica em você. Como assim, Rangel? Você não é albino. Se você não é albino, você ou é azão-azão ou é azão-azinho. E o albino? O albino é azinho-azinho. Se eu te perguntar qual é o genótipo do albino, o genótipo do albino é azinho-azinho. E o genótipo de um não albino? Ou azão-azão ou azão-azinho. Então, o genótipo é o par de genes que determina a característica estudada. Ou azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho é o genótipo que você tem para uma determinada característica. E o fenótipo? O fenótipo é a característica em si. Como assim, Rangel? Não entendi. Deixa eu te explicar. Quem é azão-azão é albino. O albinismo é um fenótipo. Não ser albino é outro fenótipo. Enrolar a língua é um fenótipo. Agora, se você é dominante, azão-azão ou azão-azinho, para o gene de enrolar a língua, estamos falando do seu genótipo. As ervilhas de Mendel eram ervilhas verdes, azinho-azinho. Azinho-azinho, genótipo. Ervilha de semente verde, fenótipo. Então, a característica determinada pelo genótipo é o fenótipo. Só que o genótipo não determina a característica do fenótipo sozinho. Para que o genótipo determine a característica do fenótipo, ele vai ser influenciado pelo meio ambiente. Pelo ambiente onde a célula se desenvolve, onde o ser se desenvolve. Como assim, Rangel? Galera, se você passar uma tinta no seu cabelo, você muda a cor do seu cabelo. O que você mudou? O seu genótipo ou o seu fenótipo? Mudou o fenótipo, né? Porque os genes não foram alterados. Quando o seu cabelo crescer, ele vai crescer com a cor original ou com a cor pintada. Com a cor original, porque o genótipo não foi alterado. Mas ao pintar o cabelo, uma ação do ambiente alterou a característica que o genótipo traria para você. Então o genótipo determina uma característica, mas ações ambientais podem influenciar nela. Dois gêmeos univitelínicos, aqueles idênticos, se forem criados em locais completamente diferentes, Sibéria e Saara, e se encontrarem aos 40 anos, quando se encontrarem terão características fenotípicas diferentes, porque o ambiente onde viveram também foi diferente. E para finalizar, genoma é o conjunto dos seus genótipos, né? O genoma é o conjunto dos pares de genes que você tem para determinar as suas características. O projeto Genoma Humano tinha como intenção descobrir todos os genes do ser humano para tentar recriá-lo ou consertar defeituosos. Descobriu a sequência de nucleotídeos, mas teve sérios problemas em chegar aos genes em si. Isso é muito mais complexo, mas a gente deixa para falar isso em outro momento. Então, esses aí são os conceitos fundamentais para o seu bom entendimento da genética. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço. Até mais. Agora começa a chegar a parte prática. E na parte prática, a genética tem um quê, um cheiro, uma mistura com matemática, que muitos acabam tendo um grande problema com isso. Espero que você tenha calma e veja que a matemática que você vai usar é mais o raciocínio, porque as contas, são muito tranquilas. Então vamos ficar tranquilos na hora de tentar entender e pegar a parte onde a genética começa, então, te dar um raciocínio matemático aí na cabeça. A primeira parte da genética que mostra pra gente é quando você estuda a herança de uma característica por vez. O estudo da herança de uma única característica se chama monohibridismo. Então, como eu acabei de falar, o monohibridismo estuda a herança de uma característica. Só uma. Nós temos no nosso corpo aproximadamente uns 22, 23 mil genes. Então, pelo menos isso de características nós deveríamos ter. Como os genes interagem entre si, como um gene pode gerar mais de uma proteína, nós temos mais de 100 mil proteínas. Então, temos muito mais características aí. Só que quando você estuda o monohibridismo, você estuda a herança de uma única característica por vez. E essa é a base que a gente vai ver agora. O monohibridismo, esse estudo de uma característica, ele está baseado na chamada primeira lei de Mendel.
Mendel, o pai da genética, criou duas leis bem fundamentais para você ter ideia daquilo que ele ter ideia daquilo que ele estava estudando. E a primeira lei de Mendel diz o seguinte: o indivíduo que é heterozigoto, azão-azinho, ele pode mandar para o filho ou azão ou azinho. Minha pergunta inicial para você é: qual dos dois é o dominante? Azão ou azinho? O azão é o dominante sobre o azinho, não é? Se o azão é dominante, e você pode mandar para o filho ou um ou outro, quem você manda em maior quantidade para o seu filho? Você manda mais azão para o seu filho ou mais azinho? Você manda os dois na mesma proporção. A probabilidade de você mandar azão para o seu filho é exatamente a mesma de você mandar azinho para o seu filho. Por que isso, Rangel? Porque por mais que a azão seja dominante, na hora de você fazer a meiose, a divisão celular que forma gametas, nesse processo, a chance de mandar azão para o filho é exatamente a mesma. Por isso, a primeira lei de Mendel é conhecida como lei da distribuição igual. A chance de você mandar um determinado gene para o seu filho ao fazer a meiose e formar seu gameta é igual a de você mandar o outro gene. Lei da distribuição igual ou primeira lei de Mendel. Galera, sabendo disso, nós começamos a poder pensar nas probabilidades em genética. Olha a matemática aqui, ó. Então vamos pensar um pouquinho como a probabilidade pode aparecer em genética para você entender como a gente tem que começar a raciocinar sobre esse tipo de assunto. Tudo bem? Deixa eu pegar um exemplinho aqui para você entender, para ficar fácil. Olha só. Em humanos, uma característica qualquer determinada por um par de genes. Eu cheguei a comentar isso com vocês nos vídeos anteriores, vou falar dele agora de novo. Ó. O gene azão determina a capacidade que o indivíduo tem de enrolar a língua. Faz isso aqui, ó. Quero humano não, mudei de ideia. Desculpa, leva a mão não. Esquece de enrolar a língua. Vamos pensar em outro serzinho, vamos pensar nas moscas. A asa das moscas. As asas podem ser longas ou podem ser curtas. E digamos que as asas longas sejam dominantes sobre as asas curtas. Então, a mosca que tem asa longa tem dois genótipos possíveis. Vamos começar a usar os nomezinhos. Ou ela é azão-azão, ou ela é azão-azinho. Mosca de asa curta só tem um genótipo possível. Ela é azinho-azinho. Beleza? Fácil, tranquilo, né? Digamos então o seguinte agora. Digamos que nós tenhamos duas moscas cruzando entre si, uma mosca de asa longa e outra também de asa longa. Só que essas duas moscas têm uma curiosidade. As duas são filhas de moscas de asa curta. Então, a mãe dessa mosquinha aqui, ó, tem asa curta. A mãe dessa mosquinha aqui também tem asa curta. E agora? Como é que a gente consegue fazer esse cruzamento e ver como é que podem ser os filhos que nascem do cruzamento dessas mosquinhas aqui? Primeira coisa é você lembrar. A mosca de asa longa, ela é dominante. Então, ela ou pode ser azão-azão ou pode ser azão-azinho. Quando você não sabe o que ela pode ser, você representa com azão traço. Porque pode ser ou azão-azão ou azão-azinho. O traço é porque eu ainda não sei o que ela vai ser. Legal? Mas a mãe dessa mosca aqui, ó, tem asa curta. E asa curta quem tem é azinho-azinho. Fez esse azinho aqui, né? Azinho-azinho. Então, azinho-azinho. A mesma coisa com a mãe dessa mosca aqui, ó. Também tem asa curta, também é azinho-azinho.
Se a mãe só tem azinho para mandar para a filha, ela obrigatoriamente vai ser azão azinho. Se a mãe só tem azinho para mandar para a filha, ela obrigatoriamente vai ser azão azinho. Belezinha? Digamos que eu queira saber agora do cruzamento entre essas duas, qual é a probabilidade de nascerem moscas com asas longas e moscas com asas curtas. Gente, olha só. Se eu quero saber a probabilidade de nascer mosca de asa longa ou de asa curta, o que eu estou querendo saber nesse cruzamento aqui é a chamada proporção fenotípica. Traduz isso para o português, Angel. Eu quero saber a proporção de filhotes de asa longa e de asa curta que podem nascer a partir desse cruzamento aqui. Ó. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou fazer o cruzamento? Para fazer o cruzamento, você vai fazer uma coisa muito simples. Um quadrinho chamado quadro de Punnett, que mais parece um jogo da velha. Você vai montar aqui do lado um joguinho da velha. Ó. Você sabe que no jogo da velha existem 9 espaços possíveis, né? Você vai usar 4 retas, 2 paralelas na horizontal e 2 na vertical, formando 9 espaços no total, tá vendo? O primeiro espaço do alto à esquerda não é utilizado. Esquece ele. Só vamos utilizar os outros 8 que tem aqui no meio. O que a gente vai fazer agora? Olha só. Esse cara aqui não é azão azinho, então ele pode mandar para o filho na mesma proporção ou azão ou azinho. São os gametas que essa mosca pode mandar para o filho. Você vai pegar os gametas dessa mosca, que eu vou fingir que é o macho, e colocar aqui. Ó. Ah, o macho pode mandar ou azão, olha o azão aqui, ou azinho, olha o azinho aqui. A fêmea também é azão azinho, ó. Então ela pode mandar para o filho ou azão ou azinho. Então aqui do lado eu vou colocar os genes, os gametas, que a fêmea pode mandar para o filho. Azão da fêmea, azinho da fêmea. Os 4 espaços que sobraram vão ser os possíveis filhos com arranjos genéticos. Como assim, Rangel? Esse cara aqui é formado a partir da junção do azão da mãe com o azão do pai, azão. Esse aqui é formado a partir do azão da mãe e do azinho do pai, azinho. Esse aqui é formado a partir do azinho da mãe com o azão do pai, azinho. E esse aqui é formado com o azinho da mãe e com o azinho do pai, azinho. Agora acho que ficou fácil a gente saber a proporção genotípica, a fenotípica, né? Azão tem asa longa ou asa curta? Azão tem asa longa. Azão, asa longa ou asa curta? Azão, asa longa também. Ó. E o azinho? O azinho tem asa curta. Então já dá para a gente notar que a quantidade de filhos com asa longa é de 3 sobre 4 possibilidades, ou 75%. A quantidade de filhos com asa curta é 1 em 4 possibilidades, ou 25%. Essa é a proporção fenotípica do cruzamento descrito anteriormente. Você pode dizer tranquilamente que a proporção é de 3 para 1. Para cada 3 mosquinhas de asa longa, a tendência é que nasça uma mosquinha de asa curta. Difícil? Outra proporção que podem te pedir é a proporção genotípica. O genótipo dos filhos possíveis. Pô, sem muito mistério, né? Por quê? Porque 3 genótipos podem ser formados de acordo com aquele cruzamento. Os filhos podem nascer ou azão, ou azinho, ou azinho. A proporção genotípica é quantidade de azão, 1 sobre 4, de azinho, 2 sobre 4, e azinho, 1 sobre 4. Para cada 1 azão, nascem 2 azinho e nasce 1 azinho. Essa é a proporção genotípica
do cruzamento de escrita aí para vocês. E assim a base da genética aparece, com a matemática se infiltrando nela aí, para você entender a base do que é o monohibridismo. Beleza, galera? Tranquilo? Para quem for tirar print, o momento é esse aí. Se aproveite. Valeu!